A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Zacarias, capítulo 10. O capítulo 9 eu já gravei há 4 meses atrás e eu vou deixar na playlist aqui no canal de Zacarias, do livro de Zacarias. Então vamos lá, capítulo 10. Verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. A chuva serôdia é fora de época, é depois da época das chuvas de época. Não sei se dá para entender. Aqui o profeta está dizendo: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. O Senhor os mandará chuva. Pedi que ele mandará chuva mesmo fora do tempo da chuva, mesmo já tendo passado o tempo que é comum chover. Se pedirmos, o Senhor mandará a chuva. Verso 2. Porque os terafins, que são ídolos domésticos, têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos, com vaidade consolam. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Aqui está dizendo, olha, os terafins, que são os ídolos domésticos, têm falado vaidade, os adivinhos têm descrito os sonhos vãos, mas eles estão como ovelhas perdidas, porque não tem pastor, não há pastor. Verso 3, contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Contra os pastores, o Senhor diz, contra os pastores se acendeu a minha ira, porque não estão cuidando do rebanho. Então a ira do Senhor se acendeu contra os pastores e castigarei os bodes. O que são os bodes? Os bodes são os que estão no meio das ovelhas, mas não são ovelhas, não fazem parte do rebanho. Contra os pastores se acenderá a ira do Senhor, e ele castigará os bodes que estão no meio das ovelhas. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho. Vê? O Senhor, ele conhece o rebanho dele. Ele vai contra os pastores que não estão cuidando do rebanho e vai castigar os bodes que estão no meio do rebanho, mas visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Verso 4. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. Todos os exatores é cobrador de imposto. E serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles. O povo do Senhor, será como valentes, lutarão a peleja, esmagando os inimigos. Como é a palavra? Vencendo, né? Os inimigos, porque o Senhor estará com eles. Não tem como vencermos nenhuma batalha sem o Senhor estar conosco. Se começarmos uma batalha sem a presença do Senhor, é certo que perderemos essa luta. Mas quando o Senhor, pedimos a Deus que esteja conosco, quando pedimos direção a Deus e quando Ele está no meio de nós, é certo que venceremos todas as lutas que vierem contra nós. Assim como o povo de Deus, aqui está falando sobre a casa de Judá. Eles venceriam, porque o Senhor estará com eles. E eles envergonharão os que andam montados a cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, palavras do Senhor. Fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles. O Senhor fortalecerá, salvará, porque se apiedou, teve compaixão do seu povo. E serão como se não tivera rejeitado.
serão como se ele não tivera rejeitado, porque o Senhor os rejeitou por causa da sua maldade, a iniquidade do povo, a maldade do povo. O Senhor havia os rejeitados. Mas aqui o Senhor está dizendo uma palavra: será como se eu não tivera os rejeitados. Eu tive misericórdia, tive compaixão, me apiedei deles. E serão como se não tivessem sido rejeitados, porque eu, sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. O Senhor, o nosso Deus, ele nos ouve, ele tem misericórdia. Aqui o povo tinha praticado coisas que não agradavam a Deus, mas o Senhor teve misericórdia, se apiedou, teve compaixão. Possamos nos voltar para o Senhor no tempo da angústia. Se nos arrependermos de verdade, com sinceridade, o Senhor ouve as nossas orações. Ele tem compaixão de nós. Que possamos nos voltar para o Senhor, clamar a Ele, pedir por ajuda, porque Ele é Deus grande, misericordioso e bondoso, tardio no irar-se, longânimo. Ele é o nosso Deus. Eu tô com um pouquinho de falta de ar, é normal, tá? Por isso que eu fico dando essas pausas. Verso 7. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. E seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Aqui, no verso 3, diz que é contra os pastores e que não haviam pastores. Mas no verso 8 diz: eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remidos. O Senhor será o nosso pastor, o pastor da casa de Judá. Ele mesmo assobiará e os ajuntará, porque o próprio Deus os tem remido. O Senhor quem nos redime, o Senhor quem nos limpa, é o Senhor quem nos purifica. E é Ele quem nos ajunta ao rebanho dele. Por isso que precisamos nos voltar para Ele. Precisamos nos voltar para o Senhor, porque nós, por nós mesmos, nós não temos força. A nossa força vem do Senhor, né? É Ele quem tem poder de nos lavar, de nos purificar das nossas maldades. No sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lava. Ele quem nos reme, Ele que nos purifica. E no verso 8 está dizendo: porque eu os tenho remido e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Nesse verso 9 está dizendo: eu os semearei, eu os espalharei, né, entre muitos povos, mas lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão para a sua terra. Verso 10. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, tá vendo? Eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria e trá-los-ei à terra de Gileade do Líbano. E não se achará lugar para eles. De tantos que voltarão, não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do rio se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará, e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Aqui o Senhor está dando a palavra de vitória para o povo dele, falando que vai envergonhar a Assíria e o Egito, e fortalecerá o seu povo no Senhor. A nossa força vem do Senhor. No verso 12 diz: eu os fortalecerei no Senhor. Nós não devemos buscar força em outras coisas, em pessoas, mas buscarmos a força no Senhor. Ele é a nossa força, e andarão no seu nome, diz o Senhor.
Essa palavra é gloriosa, são promessas feitas ao povo de Israel, à casa de Judá, que o Senhor os ajuntaria novamente. Eles estavam espalhados, mas o Senhor seria o pastor quem cuida. Ele castigaria os bodes que estavam ali no meio do rebanho dele. E ele castigaria os pastores que, na verdade, não estavam cuidando do rebanho dele, das ovelhas dele. E ele fortaleceria e salvaria o povo dele. Ele renovaria, remiria, faria remido, por causa que teve piedade. É Ele quem limpa, é Ele quem nos purifica, é Ele que nos salva, é Ele quem nos fortalece. Essas são as promessas nesse capítulo 10 para o povo de Israel, a casa de Judá. E nós, né, como povo também de Deus, por meio de Cristo Jesus, nós podemos tomar posse dessas promessas. É o Senhor quem cuida de nós, é Ele quem nos limpa, é Ele quem nos purifica. Mesmo que aqui está dizendo, olha, no verso 6, serão como se não tivera rejeitado. Às vezes, né, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, entristecemos a Deus, mas o Senhor, como um pai que Ele é, antes de que nós deixássemos Ele completamente, Ele começa a nos avisar: você está indo por um caminho que não me agrada, meu filho. Não faça isso. Deus começa a avisar, antes que Ele nos rejeite, porque na verdade Ele só nos rejeita porque nós antes o rejeitamos. Nós antes não queremos andar no caminho do Senhor. Ele sempre, como um pai, está orientando, né, nos chamando para perto dele, falando conosco. Eu posso viver e dizer isso, né, porque já aconteceu isso comigo mais de uma vez, de o Senhor, eu andar por caminhos que não agradam a Deus, e o Senhor vir chamar a minha atenção. E eu achar ali naquela bronca do Senhor, né, que um pai, ele dá uma bronca no filho, e eu falar: meu Deus, não tem mais jeito, né? Eu penso assim: misericórdia, Senhor, o que que eu fiz? E ter vergonha de estar na presença do Senhor, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele sempre vinha para mim e falava: eu estou te ensinando. Eu quero que você venha pro meu caminho. Eu vou te purificar de novo. Por que que Deus chama a nossa atenção? Para que a gente não se perca, para a gente não sair da presença dele. Ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Ele deixa as 99, mas ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Mas ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu e quebra a perninha da ovelha, bota nas costas e traz. Por que que ele quebra a perninha? Para que ela não volte a andar pelos caminhos que ela estava e se perca novamente, para que ela amadureça. Aquilo, ele vai depois fazer uma tala, ele vai sarar aquele ferimento, a ovelha vai voltar a caminhar, mas é um processo para ela aprender. O nosso Deus nos purifica, o nosso Deus nos limpa, e sim, quando estamos em maus caminhos, Ele nos chama a atenção para nos voltarmos para Ele. E aqui no verso 6 ele está falando, ó: e serão como se eu não tiveram rejeitado. Se você acha que o Senhor te rejeitou, eu te digo hoje, Ele está te dando a oportunidade de você se voltar para Ele. Porque Ele diz nessa palavra: será como se eu não tivesse o rejeitado, será como se eu não tivesse a rejeitada, porque eu sou misericordioso. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, e Ele conhece, Ele sonda os corações, Ele sabe quando o nosso coração está quebrantado. O Senhor te conhece melhor do que ninguém. O Senhor me conhece melhor do que ninguém. Eu falo para Deus: Senhor, o Senhor me conhece melhor do que eu, até mesmo eu me conheço, porque enganoso é o meu coração, enganoso é o coração do homem. O Senhor nos conhece em profundidade. Para Ele não tem como esconder nada. Mas Ele é um Deus que nos chama para perto dEle. É um Deus que tem compaixão. É um Deus que tem misericórdia.
e Ele nos chama a nos arrependermos, e Ele nos dá a promessa de que nos remirá, de que nos limpará, de que nos salvará. Essas são as promessas do Senhor para as nossas vidas. Creia nessa promessa e saiba que Deus não mudou. Ele chama o rebanho dele de volta para Ele. Ele cuida do rebanho dele. E você é um rebanho do Senhor. Se você está assistindo esse vídeo é porque o Senhor está dizendo para você, você é a minha ovelha. Não deixe o mundo te enganar, você é a minha ovelha. Eu cuido de ti. Eu te perdoo, basta você se voltar para mim. E se você orar e clamar a mim, eu te ouvirei. A palavra do Senhor diz aqui, porque eu sou o Senhor, no verso 6, seu Deus, e os ouvirei. Ele te ouve, meu irmão. Ele te ouve, minha irmã. Clama a Ele e Ele te responderá. Amém? Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus, por essa palavra gloriosa que o Senhor nos deu aos nossos corações, pelas promessas ao teu povo, ao teu rebanho, Deus. Eu sei que são as promessas para a casa de Judá, Senhor, mas são as promessas também que são nossas, Senhor, por meio de Cristo Jesus. O Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica, Senhor. Que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo, que possamos nos voltar para o Senhor, que o Senhor realize em nós tanto querer quanto realizar, quanto nos voltarmos para ti e orarmos e clamarmos por misericórdia, por estar mais na tua presença, por ansiar em ter intimidade mais uma vez com o Senhor e nos aprofundarmos nesse relacionamento. Não deixe, Pai, que as coisas desse mundo tirem a nossa atenção do que verdadeiramente precisa ter a atenção. As coisas que vêm do alto, as coisas que são de ti, Senhor. Guarda o teu povo, ajunta o teu rebanho, os limpa, os purifica em nome de Jesus. Eu já te agradeço, Senhor, porque eu creio, Senhor, nas tuas promessas. Eu creio, Senhor, que o Senhor não me trouxe aqui para falar sobre essa palavra à toa. E eu creio no teu mover, no mover do teu Espírito Santo. Haja, Senhor, nas tuas filhas e filhos nesta noite, neste dia, nesta tarde, eu não sei, Senhor, a que horas estão me ouvindo, mas o Senhor sabe. O Senhor escolheu a cada um que está ouvindo essa mensagem hoje, Senhor. O Senhor escolheu eles para ouvirem essa mensagem e que teu Espírito Santo possa fazer chegar ao coração deles, conforme o Senhor quer alcançá-los. Porque o seu Espírito Santo fala a cada um conforme a tua vontade. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de mais um dia trazer a tua mensagem. Que eu continue sendo usada para a tua obra. Usa, Senhor, multiplica os trabalhadores, Senhor, da tua obra. Levanta homens e mulheres para trabalharem, para falarem do Evangelho de Cristo Jesus. Tira todo medo, Senhor. Tira toda vergonha, Senhor Deus, e que se multipliquem os trabalhadores, Senhor, porque a seara é muito grande, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor levantará novos homens e mulheres nesse fim, Senhor, que está chegando o fim, para anunciarem a mensagem de vida e salvação. A mensagem, a verdade, que é Cristo Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, se Deus quiser, com Zacarias, capítulo 11. Tchau.